Olha, gente, senador Edson Lobão vem cobrando o reinício das obras da duplicação do moderno complexo viário de Imperatriz, conhecido também como Travessia Urbana, que é um importante entroncamento rodoviário na BR-010 e modal da Ferrovia Norte-Sul, que liga o município a Ceilândia e a outras localidades. Vale lembrar que esse ano o senador, através de suas emendas parlamentares, destinou recursos para municípios maranhenses nas áreas de saúde e infraestrutura urbana. As emendas parlamentares também contemplaram Sara São Luís, na manutenção da estrutura, Polícia Rodoviária Federal do Maranhão, na aquisição de novas viaturas, a base de Alcântara para melhorias do Programa Aeroespacial Brasileiro e a secretária de Cultura do Maranhão no apoio de grupos folclóricos do Estado. Você sabia disso? No ar, Conversa Franca com Diego Emir. Recentemente, o governador Flávio Dino disse em Caxias que o governo está quebrado. Quebrado como? Se ele recebeu 3 bilhões e meio do BNDES, pediu empréstimos à Caixa Econômica Federal, pediu empréstimo ao Banco do Brasil e recebeu mais de 1 bilhão da repatriação. No entanto, nós ouvimos o senador Edson Lobão, que contou o que está fazendo com as emendas parlamentares e mostrando que sem a ajuda delas, o Maranhão estaria bem pior. O senador Edson Lobão destinou dinheiro para a cultura do Maranhão, ou seja, está ajudando o atual governo estadual a fazer o carnaval, a fazer o São João e fazer outras brincadeiras. Isso demonstra também a postura do senador Edson Lobão de não olhar cores partidárias e nem ideologia política, mostrando que política se faz de forma republicana, bem diferente do que prometeu o governador Flávio Dino. Todos os municípios do Maranhão têm sido contemplados com esses recursos de origem do Senado Federal. E esses recursos saem para saúde, para a modernização de ruas, para educação, praça de esporte, enfim. O prefeito manifesta o seu interesse, a sua preferência, e nós aqui, na medida do possível, vamos atendendo. Que eu não faço distinção de natureza política, partidária, quanto ao atendimento que devo ter em relação ao Estado do Maranhão. Se o município tal é hoje gerido, administrado por um prefeito, até adversário meu, isso não importa. Ali está um povo que também me elegeu. E ainda que eu não tivesse recebido nenhum voto daquele município, nenhum voto, recebi todos, graças a Deus, sempre. Mas ainda que eu tivesse sido assim, é meu dever como senador da República, representando o Estado, ajudar a toda a sociedade maranhense, é o que eu tenho feito. E mais, não apenas fazer emendas parlamentares, o ministro vai distribuir ambulâncias dentro de algum tempo no Maranhão por nossa solicitação. Então tudo isso está sendo feito até fora das emendas. O que quero significar com essa informação é que não é apenas dever meu, mas sim de todos os parlamentares agir desse modo, e eu cumpro rigorosamente o meu papel. Eu não tenho outra função na vida a não ser representar o povo do Maranhão. Eu estou sempre auscultando o sentimento da minha gente, o sentimento do povo do Maranhão, e por ele trabalhando na intensidade que eu posso. Então nossa família tem esse hábito e esse propósito, ajudar o povo do Maranhão. O suplente senador Lobão Filho também conversou conosco para falar das emendas parlamentares. Afinal, ele defende a tese do senador Edson Lobão, que não se olha cores partidárias nem ideologia política. E lembra, emendas parlamentares são para ajudar o povo, independente do prefeito ser adversário ou ser aliado. Lembrando ainda que emendas parlamentares foram destinadas para garantir o funcionamento de hospitais, garantir a construção de escolas, asfalto nas ruas, esgoto, esporte, lazer e até a cultura. Tudo isso ajudando o governo do Estado do Maranhão, mostrando que o papel do senador
é essencial para garantir o bem-estar social. Confira um trecho da entrevista do suplente de senador Edson Lobão Filho. Os senadores do Maranhão têm a missão clara de defender os municípios do Maranhão e o governo do estado também, junto ao governo federal. E isso, os senadores o fazem diariamente. Meu pai, o senador Lobão, tem a oportunidade de levar diariamente os prefeitos aos ministérios para buscarem recursos, buscarem programas, projetos, tudo sempre no objetivo de trazer recursos para o nosso estado. Se não fosse a presença destes parlamentares, e eu digo assim, não só dos senadores, mas também dos deputados federais, hoje a situação do Maranhão seria muito pior, porque o governo do estado tem atuado de forma muito tímida no interior de uma forma geral. Os casos em que o governo ajuda, às vezes com algum asfalto dentro da sede dos municípios, é insuficiente para atender aos anseios, às esperanças, às expectativas que o povo, em geral, depositou nesse governo que aí está. Foi criada uma expectativa que o Maranhão ia viver uma revolução, que o Maranhão ia mudar radicalmente, que nós viveríamos aqui, o Maranhão se tornaria os Estados Unidos uma potência econômica. E não é isso que nós estamos vendo. Nós estamos transformando, não nos Estados Unidos, estamos transformando em Cuba, que é a pobreza declarada com as pessoas fugindo de Cuba. A mesma coisa estamos vivendo aqui. As pessoas fugindo do Maranhão, indo para outros estados em busca de emprego, de melhores condições. E diferente deste governo atual, o senador Edson Lobão destina emendas para diversos municípios sem olhar cores partidárias e ideologia partidária. É verdade, a gente não tem essa distinção de quem é aliado, quem é a base de governo. A gente tem a preocupação de atender ao povo. Fomos votados em todos os municípios do nosso estado. Às vezes o prefeito que ali está não é do nosso grupo, é um opositor ao nosso grupo, mas o povo não é. E você não pode penalizar o povo pelo prefeito que tem. Então a gente não faz essa distinção, fazemos uma distribuição principalmente olhando os menores municípios, é um critério que a gente usa muito, a preocupação com os pequenos municípios, e temos distribuído recursos para o SARA. Todo ano botamos recursos no SARA, que a gente entende que o hospital do SARA Kubitschek aqui em São Luís faz um atendimento diferenciado para a população. Nós fazemos distribuição de recursos, por exemplo, distribuímos agora para a Prefeitura de São Luís, distribuímos para a Secretaria de Cultura do Estado do Maranhão. Que coisa incrível. As pessoas falam assim, mas como? Você botou dinheiro na Secretaria de Cultura? Botamos dinheiro na Secretaria de Cultura, porque a cultura está abandonada aqui no Estado do Maranhão. Então, são esse tipo de atitude que a gente gostaria de ver também do lado de lá. Aplausos, minha gente. Olha, ouviu o Edinho falando, ouviu o Lobão falando. E é isso. Eu acho que o político de verdade, um profissional da política, tem que esquecer essa coisa partidária, parar de pensar somente no seu correligionário ali, aquele que é do seu partido, e começar a pensar no povo. Se isso fosse realidade hoje no Maranhão, estaríamos com esse governo trabalhando para você. E não entre eles, não é somente com aqueles prefeitos que estão com eles. Enfim, uma politicagem, né, minha gente? Que é o que a gente vê que o Lobão falou aí, defendendo, que esse é o dever dele como senador, como político, esquecer essa coisa de partido e de verdade se preocupar com as pessoas que votaram. Bota o barulhinho da urna aí. É isso que você tem que pensar. Quem são as pessoas que estão preocupadas com você de verdade? Ou que estão preocupados em levar recursos somente para aquele lugar que tem aquele prefeito, que vai ser candidato, que é do partido dele. Isso é importante. Quem de verdade é profissional da política e que está preocupado com você, que foi lá. Isso, vai mais. Isso é importante, viu, gente? Essa é a força que a gente tem. É no voto. Parabéns, Lobão, incrível. Eu escuto o Lobão falando sobre política e vejo o que é política de verdade. O que é um político de verdade. E o Edinho também falou muito bem, aplausos do Maracanã. Eu fico muito orgulhosa.